Atravessando o campus da faculdade, rindo alto e fazendo comentários ousados, você viu Rafael, Leonardo e Gustavo. Eles simplesmente não apareceram para a palestra do professor, comentou uma estudante do terceiro ano para sua amiga enquanto caminhavam para a biblioteca. Ela revirou os olhos. Não me surpreende, eles sempre fazem isso. Eu me pergunto como eles conseguem manter notas tão altas. Era um mistério para todos. O trio tinha uma liberdade que nenhum outro estudante parecia possuir. Eles pulavam aulas, ignoravam prazos de trabalhos e de alguma forma misteriosa, ainda conseguiam obter as melhores notas da turma. Mas nos corredores, suspeitava-se que eles tivessem algum tipo de acordo com alguém da administração ou até mesmo com algum professor influente. Ouvi dizer que o tio de Gustavo é amigo íntimo do diretor, sussurrou outro aluno para um colega de classe enquanto todos esperavam pela aula de química começar. Isso explicaria muita coisa, respondeu sua amiga Fernanda, pensativa. Mas é apenas um boato. A verdade era que ninguém tinha evidências concretas de atividade ilícita ou favoritismo, mas as suspeitas eram fortes e olhares de desconfiança sempre acompanhavam o trio, além de suas atitudes questionáveis em relação às aulas. Havia algo mais que unia Rafael, Leonardo e Gustavo, suas personalidades. Todos eram extrovertidos, ousados e exibiam um ar de superioridade. Ao longo dos anos, eles ficaram conhecidos como os garanhões da universidade, sempre ostentando roupas de grife, carros importados e festas luxuosas. Era evidente que vinham de famílias ricas, para eles, parecia que o dinheiro podia comprar qualquer coisa, até mesmo o respeito e a admiração de seus colegas no campus. Além de sua riqueza e arrogância, Rafael, Leonardo e Gustavo eram conhecidos por sua crueldade. Tinham um passatempo perturbador de zombar daqueles que consideravam inferiores. Fosse um colega de classe com roupa simples ou um professor com sotaque diferente, ninguém estava salvo de suas zombarias. Olhe para o Daniel com aquela mochila velha, aposto que ele encontrou no lixo, disse Rafael apontando para um colega que passava. Leonardo, sempre pronto para participar da zombaria, acrescentou, e você viu a professora tentando falar inglês ontem? Parecia que tinha um sapo na garganta. Gustavo, o líder aparente do trio, irrompeu em risadas altas, encorajando ainda mais o comportamento de seus amigos. Eles se moviam pelo campus como predadores, sempre à espreita, sempre prontos para atacar. Para muitos, a visão deles juntos era semelhante à de hienas rondando, esperando o momento certo para atacar sua presa, desabafou uma estudante do segundo ano com sua amiga. É insuportável, eles agem como se fossem donos do lugar. Ontem, Rafael jogou meu livro no chão e riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ela concordou. E a pior parte é que eles sabem que podem sair impunes. É como se ninguém tivesse coragem de enfrentá-los. O sentimento geral era de frustração e impotência. Era evidente que algo precisava mudar e muitos se perguntavam por que ninguém confrontava o trio. Eles pareciam intocáveis e o que era ainda mais alarmante era que eles tinham plena consciência disso. Com essa consciência, sentiam-se livres para ofender, ridicularizar e até mesmo intimidar fisicamente qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. A universidade era como seu parque de diversões pessoal e todos os outros eram meras peças em seu cruel jogo. O campus estava sempre agitado com as palhaçadas de Gustavo, Rafael e Leonardo. No entanto, de tempos em tempos, alguém surge disposto a desafiar a tirania do trio. Numa tarde ensolarada, André, um estudante recém-transferido, decidiu enfrentá-los. Ele tinha ouvido os rumores, mas não estava disposto a ser apenas mais uma vítima. Ao ver Rafael derrubando os livros de um colega de classe, ele se aproximou com um olhar firme. Por que vocês não tentam isso com alguém do seu tamanho? Desafiou André, ajudando a colega a juntar seus livros. Rafael, surpreso por ser confrontado, olhou para Leonardo e Gustavo em busca de apoio. Gustavo deu de ombros com um sorriso sarcástico no rosto. Quem é você para nos dizer o que fazer? Respondeu Gustavo. André, sem se intimidar, retrucou, eu sou alguém que acredita em justiça e respeito e vocês três poderiam aprender algo sobre isso. Apesar da coragem de André, a tentativa de enfrentar o trio não teve o efeito desejado. Eles zombaram dele e fizeram piada sobre o herói do campus. Mas algo havia mudado. As pessoas começaram a murmurar, admirando a bravura de André. Em questionar por que ninguém mais o havia desafiado. A resignação que antes permeava o ambiente começou a se dissipar. Muitos esperavam, com renovada esperança, o dia em que o trio se formaria e deixaria a universidade. Mas até que esse dia chegasse, uma semente de resistência havia sido plantada. Como todas as sementes, com o tempo e o cuidado adequado, ela começou a crescer. Assim,
lentamente, as coisas começaram a mudar. No início do semestre, o Departamento de Tecnologias Avançadas e Design recebeu uma nova estudante. Seu nome era Bianca, com cabelos castanhos compridos, olhos expressivos e uma postura confiante. Ela se destacava, no entanto, sua vestimenta era simples e discreta, em contraste com a sofisticação de muitos estudantes daquele departamento. Seus sapatos eram básicos, sua bolsa não tinha marca visível e suas roupas, embora bem cuidadas, circulavam pelos corredores. Havia rumores de que Bianca vinha de uma das escolas mais prestigiadas do país, uma instituição conhecida por formar profissionais de destaque na área. Mas, ao olhar para ela, poucos podiam imaginar tal origem. Enquanto Bianca se encaminhava para sua primeira aula, o trio, composto por Gustavo, Rafael e Leonardo, observava de longe, sempre prontos para fazer seus comentários ácidos. Gustavo, com um sorriso sarcástico, comentou: "Olhem a novata, parece que ela pegou emprestada suas roupas da bisavó. Aposto que ela é do interior, talvez de uma fazenda ou algo assim. Os pais dela provavelmente gastaram todas as economias para mandá-la para esta universidade. Ela deve ser uma bolsista." Rafael, nunca perdendo a chance de se juntar à zombaria, acrescentou: "E aposto que a cidade dela é tão remota que nem tem sinal de internet. Provavelmente ela acha que o Wi-Fi é algum tipo de comida." Os dois riram satisfeitos com suas observações, sem perceber que, ao julgar Bianca apenas com base em sua aparência, estavam cometendo um grande erro. Bianca, por outro lado, continuou seu caminho, alheia aos comentários, focada em seu objetivo de aprender e se destacar naquela universidade. Ao ouvir os comentários dolorosos, Bianca sentiu uma mistura de indignação e pena. Ela parou, respirou fundo e se virou lentamente para encarar o trio. Seus olhos brilhavam de determinação e confiança. Com uma voz clara, ela disse: "Vocês sabem, é preferível ser vista como uma garota do campo autêntica e genuína do que ser um recipiente vazio coberto de etiquetas. Vocês se escondem atrás do dinheiro dos pais, mas o que vocês realmente têm por dentro? O que sobra quando vocês retiram todo esse brilho superficial?" Ela deu um passo à frente, se aproximando de Gustavo, e continuou: "O mundo tem uma maneira engraçada de nos surpreender e a roda da fortuna gira para todos. Hoje vocês estão no topo, mas amanhã? Vocês realmente acreditam que essa atitude arrogante e comportamento tóxico?" A sala ficou em absoluto silêncio, com todos os olhos fixos na cena. Os estudantes que haviam se sentido oprimidos pelo trio por tanto tempo agora testemunhavam alguém os confrontando de frente. Quando Bianca terminou, houve um momento de silêncio antes que a sala explodisse em aplausos e assobios. Muitos estudantes se levantaram de suas cadeiras, aplaudindo Bianca por sua coragem e eloquência. O trio, por outro lado, parecia atordoado e sem palavras pela primeira vez em muito tempo. A resposta de Bianca ecoou na sala, deixando uma marca indelével. O trio, que sempre se sentiu invencível, agora estava desarmado, exposto. Os olhares que antes estavam cheios de medo e submissão agora brilhavam com uma nova luz de respeito e admiração por Bianca. Gustavo, tentando manter a compostura, murmurou para Rafael que aquilo foi um golpe baixo, ela não tinha o direito. Rafael, ainda atordoado, respondeu: "Ela pode nos pegar de surpresa agora, mas não vamos deixar isso passar." Leonardo, o mais afetado pela retaliação de Bianca, sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ele olhou ao redor e percebeu que as dinâmicas haviam mudado. "Ela vai se arrepender disso", sussurrou mais para si mesmo do que para seus amigos. Embora o trio tentasse manter uma postura de indiferença, era evidente que eles estavam profundamente feridos. Não estavam acostumados a serem desafiados, muito menos publicamente humilhados. Nos dias seguintes, enquanto Bianca continuava sua jornada acadêmica com dignidade e graça, o trio se reunia em segredo, tramando algo. Eles não podiam deixar aquela afronta passar impune. Leonardo, com um olhar ressentido, disse: "Ela pode ser aquele dia do momento, mas isso não vai durar muito. Temos que colocá-la em seu lugar." Rafael, esfregando as mãos ansiosamente, acrescentou: "Sim, ela precisa aprender que não pode simplesmente humilhar pessoas como nós e sair impune." Gustavo, sempre calculista, disse: "Vamos agir com inteligência, precisamos fazer isso da maneira certa, sem ações precipitadas." Bianca, com sua postura forte e determinada, rapidamente se tornou uma figura proeminente na universidade. Não era apenas a coragem dela ao enfrentar o temido trio que a destacava, mas também sua dedicação acadêmica. A biblioteca se tornou sua segunda casa e não era incomum vê-la fazendo anotações até tarde da noite.
Você viu a nota da Bianca no último exame? Ela superou todos nós, comentou um colega de classe para sua amiga. E isso não é tudo, respondeu ela. Ela também foi escolhida para representar nossa universidade em uma competição internacional de design. Ela é incrível. Os professores também notaram seu talento. A professora disse durante uma reunião da faculdade: Bianca tem uma mente brilhante, ela não apenas entende os conceitos rapidamente, mas também tem a habilidade de aplicá-los de maneira inovadora. Mas enquanto Bianca colhia os frutos de seu esforço e dedicação, nas sombras, o trio planejava. Leonardo, com um olhar ressentido, disse: ela pode ser aquele dia do momento, mas isso não vai durar muito. Enquanto Bianca continuava a se destacar, o trio continuava a planejar em segredo. Eles estavam determinados a recuperar sua posição e fazer Bianca pagar pela audácia dela. Ela estava focada em seu futuro, em fazer a diferença, alheia ao perigo que se avizinhava. Em uma tarde nublada, o trio se reuniu no terraço de um sofisticado café com vista para o movimentado centro da cidade. Leonardo, com um olhar astuto, delineou seu plano, enfatizando cada palavra para garantir que seus amigos entendessem a genialidade por trás de sua ideia. Escutem, começou Leonardo, vamos jogar um jogo de charme e astúcia. Vamos fingir que tudo o que aconteceu está no passado e, com uma nova imagem positiva da universidade, vou convidá-la para minha festa de 25 anos. Será no restaurante mais sofisticado da cidade. Rafael, com um sorriso sarcástico, interrompeu: e deixe-me adivinhar, você acha que ela vai aparecer com um daqueles vestidos simples e descombinados, enquanto estaremos todos impecavelmente vestidos com roupas de grife? Exatamente, exclamou Leonardo. E quando ela estiver lá, deslocada, vamos filmar cada momento embaraçoso e compartilhá-lo nas redes sociais. Ela nunca mais se meterá no nosso caminho. Gustavo, sempre mais cauteloso, questionou: e se ela ficar desconfiada? E se ela não vier? Leonardo, confiante, respondeu: ela virá. Vamos fazê-la acreditar que estamos realmente tentando fazer as pazes e ela vai, pelo menos esperar. Rafael riu, imaginando a cena em sua mente. Isso vai ser épico. Ela pensa que pode nos desafiar, mas vamos mostrar a ela onde ela pertence. Apesar de suas reservas iniciais, Gustavo não pôde deixar de se empolgar com a empolgação de seus amigos. Será a retribuição perfeita, ela nunca verá isso chegando. O trio ergueu seus copos, selando seu plano maquiavélico. Enquanto a cidade continuava sua rotina frenética abaixo deles, alheia aos planos que se desenrolavam acima, tudo estava em pleno andamento. Leonardo, com sua natureza meticulosa, já havia reservado o renomado restaurante situado no coração do bairro mais elegante da cidade. Com uma vista panorâmica da cidade e um ambiente luxuoso, era o cenário perfeito para o plano. Já enviei os convites por e-mail e redes sociais para todos, disse Leonardo, mostrando a lista de convidados em seu tablet para seus amigos. Mas para Bianca, pensei em algo mais pessoal. No dia seguinte, Leonardo, vestido com um terno bem ajustado e segurando um envelope dourado, se aproximou de Bianca no jardim da universidade. Bianca, ele começou com um tom gentil: eu queria pessoalmente entregar a você este convite para minha festa de 25 anos. Seria uma honra tê-la lá. Tivemos desentendimentos, mas talvez esta seja uma chance para começarmos de novo. Bianca, um pouco surpresa, olhou profundamente nos olhos de Leonardo por um momento. Ela procurou qualquer indício de malícia, mas encontrou apenas o que parecia ser olhos sinceros. Bem, Leonardo, estou lisonjeada, eu estarei lá, respondeu, aceitando o convite com um sorriso cauteloso. O que Bianca não sabia era que estava caminhando diretamente para a teia que o trio havia tecido para ela. Ela se virou e continuou seu caminho, contemplando o que vestiria para a ocasião. Leonardo, por outro lado, observou-a se afastar com um sorriso triunfante nos lábios. Em seguida, ele enviou rapidamente uma mensagem para Rafael e Gustavo. Ela aceitou. Fase 1 completa. O plano meticulosamente elaborado por Leonardo, Rafael e Gustavo estava em pleno andamento e a confiança do trio estava nas alturas. Eles estavam convencidos de que Bianca, a garota do campo, seria motivo de riso na festa. No entanto, eles estavam prestes a descobrir que as aparências podem enganar. O que eles não sabiam era que por trás da simplicidade de Bianca havia uma história rica e complexa. Seus pais não eram os humildes fazendeiros que eles imaginavam. Na verdade, eram intelectuais renomados, mas para o trio de playboys criados em berços de ouro e acostumados a medir o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias, isso mal importava. O que é um título acadêmico comparado a uma conta bancária gorda?
costumava dizer Rafael, ecoando o sentimento do grupo. Gustavo, rindo, comentou certa vez: seja um PhD, professor ou motorista de caminhão suado, para mim são todos iguais. O que importa é o que você tem no bolso, não na cabeça. E assim, cegados por sua arrogância e preconceito, continuaram a subestimar Bianca, alheios ao quão equivocados estavam. Com o objetivo de imortalizar o que acreditavam ser a queda de Bianca, o trio investiu pesadamente em tecnologia. Eles contrataram uma equipe profissional para instalar câmeras de alta definição em pontos estratégicos do restaurante, com transmissão ao vivo para garantir que tudo fosse transmitido em tempo real nas principais redes sociais. Isso vai ser épico. Imagine o rosto dela quando perceber que o mundo inteiro está assistindo à humilhação dela, exclamou Rafael, esfregando as mãos em antecipação. Gustavo, olhando para o equipamento, comentou: nada além do melhor para registrar nosso triunfo, certo? A semana pareceu interminável para eles. A ansiedade crescia a cada dia e a fome de retribuição se tornava ainda mais intensa. Eles mal podiam esperar pelo sábado, o dia em que, em suas mentes, reconquistariam o respeito e o status que acreditavam terem perdido graças a Bianca. No dia da festa, vestidos impecavelmente com ternos de grife, o trio fez uma entrada triunfante no restaurante, chegando em um Porsche conversível vermelho especialmente alugado. Eles desembarcaram sob os olhares atentos dos convidados que já estavam chegando. Vamos garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente, disse Leonardo, discretamente verificando as câmeras e dando sinal para que o especialista iniciasse a transmissão ao vivo. Os primeiros convidados começaram a entrar no restaurante e uma sensação de expectativa tomou conta do ar. Todos estavam ansiosos para ver o que a noite reservava e o confiante trio mal podia esperar para iniciar seu plano maquiavélico. À medida que o salão de jantar do restaurante se enchia de convidados, Leonardo, com uma taça de champanhe na mão, movia-se graciosamente entre os grupos, aceitando calorosas saudações e luxuosos presentes. No entanto, seus olhos azuis escaneavam constantemente a entrada em busca de um sinal da presença de Bianca. Rafael, notando a ansiedade de Leonardo, comentou: ela provavelmente está se arrumando, vocês mulheres sempre demoram um pouco para se preparar. Mas Gustavo, sempre o mais cético do trio, soltou uma risada sarcástica. Ou talvez ela tenha percebido o quão deslocada estaria em uma festa como essa. Aposto que a garota do campo ficou com medo de ser o centro das atenções e decidiu ficar em casa, evitando mais humilhações. Leonardo, tentando manter a compostura, deu um gole em sua bebida e disse: talvez você esteja certo, Gustavo. Talvez ela tenha percebido que não pertence a esse mundo e decidiu nos poupar de sua presença. No entanto, lá no fundo, uma pontada de decepção atingiu Leonardo. Ele havia planejado meticulosamente cada detalhe daquela noite e a ausência de Bianca ameaçava arruinar tudo. A noite estava em pleno andamento quando o som de um motor potente chamou a atenção de todos. Uma limusine preta, longa e imponente, começou a deslizar lentamente em direção à entrada do restaurante. As luzes da cidade refletiam na superfície polida do veículo, criando um efeito quase mágico. Leonardo, Rafael e Gustavo trocaram olhares com a curiosidade evidente em seus rostos. Quem diabos chega de limusine na minha festa? Murmurou Leonardo mais para si mesmo do que para seus amigos. O clima estava carregado de expectativa. Os convidados pararam suas conversas e voltaram sua atenção para a limusine. O silêncio era quase palpável. Então, a porta da limusine se abriu lentamente, revelando um par de saltos elegantes. Bianca surgiu, deslumbrante em um vestido que brilhava sobre as luzes do restaurante. O tecido sutilmente drapeado abraçava suas curvas e o design sofisticado gritava alta costura. Seu cabelo, antes simples, agora estava estilizado em ondas suaves que moldavam seu rosto. Ao seu lado, um jovem de postura ereta e semblante confiante saiu do carro, vestindo um terno impecável. Ele ofereceu o braço a Bianca e juntos caminharam em direção à entrada. Leonardo ficou boquiaberto, mal conseguia reconhecer a jovem que ele havia tentado humilhar. Bianca, com um sorriso radiante, se aproximou e estendeu um pacote elegante embrulhado. Feliz aniversário, Leonardo, disse com uma voz suave, mas firme. Ele pegou o presente, ainda em choque, ao abrir uma pequena parte da embalagem, viu o brilho de um relógio de uma marca prestigiosa. Seus olhos se arregalaram. Como você conseguiu isso? Eu pensei que você fosse, bem, você sabe, gaguejou Leonardo, claramente desconcertado. Com um sorriso brincalhão, Bianca soltou uma risada contagiante, fazendo com que alguns dos convidados próximos se virassem para ver o que estava acontecendo.
Em seguida, ela olhou diretamente nos olhos de Leonardo e disse, com um toque de sarcasmo: "Oh, Leonardo, quem lhe disse que eu venho de uma família humilde? Foi por causa do meu guarda-roupa simples e despretensioso? Eu escolho me vestir assim porque, para mim, ostentar riqueza é de extremo mau gosto. Só para você saber, meu pai é o CEO de uma das maiores empresas do país e minha mãe, bem, ela é a reitora desta universidade. Mas eu prefiro manter minha vida pessoal e acadêmica separadas. Eu não gosto de ostentar minha origem, ao contrário de algumas pessoas por aqui." O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Rafael e Gustavo ficaram sem palavras, seus rostos passaram por uma gama de expressões, de surpresa a constrangimento. A arrogância que antes irradiava deles havia sido substituída por um olhar de choque. Os convidados ao redor trocaram olhares divertidos e sussurros. A tentativa do trio de humilhar Bianca tinha saído pela culatra e agora eles eram o centro das atenções, mas por motivos completamente diferentes do que haviam planejado. Eles, sem dúvida, se tornaram o alvo das piadas da noite. Em um canto do restaurante, Alex, o jovem que acompanhava Bianca, um homem de postura imponente e olhar confiante, conversava animadamente com alguns convidados. Seu terno bem ajustado e sapatos de designer mostravam sua riqueza, mas era seu carisma e inteligência que realmente impressionavam. Ele era conhecido no mundo dos negócios por sua sagacidade e habilidade em fechar negócios de milhões de dólares, com uma carteira de investimentos de 8 dígitos. "Você sabia que Alex tem parcerias de negócios com os pais daqueles 3? Sussurrou um convidado para outro, apontando discretamente na direção de Leonardo, Rafael e Gustavo. Alex, notando os olhares direcionados a ele, se aproximou do trio e disse, com um sorriso irônico: "Leonardo, Rafael, Gustavo, acredito que nossos contratos estão indo bem, não é mesmo?" O trio, ainda se recuperando do choque anterior, agora tinha que lidar com o fato de que o namorado de Bianca não apenas era rico, mas também tinha influência direta sobre seus próprios futuros e os negócios de suas famílias. Eu não sabia que vocês se conheciam", balbuciou Leonardo, claramente desconfortável. "Há muitas coisas que vocês não sabem", respondeu Bianca, ligando seu braço ao de Alex. E como se o universo estivesse conspirando contra eles, o trio logo percebeu que as câmeras que haviam instalado para capturar a suposta humilhação de Bianca estavam, na verdade, transmitindo ao vivo seu próprio constrangimento para toda a universidade. Seu plano não apenas falhou miseravelmente, mas agora eles eram o centro das atenções e da risada. Enquanto isso, Bianca e Alex, imersos em sua própria bolha de felicidade, riam e dançavam, celebrando o amor que compartilhavam há anos, alheios ao caos que se desenrolava ao seu redor. No canto mais distante do restaurante, Leonardo, Rafael e Gustavo se refugiaram, tentando se esconder dos olhares críticos dos convidados. A atmosfera ao redor deles estava pesada e o silêncio entre os 3 era ensurdecedor. Cada um deles estava perdido em seus próprios pensamentos, remoendo a humilhação que haviam sofrido. "Não posso acreditar que isso aconteceu", murmurou Rafael, olhando para o chão. "Isso é um pesadelo", respondeu Gustavo com um olhar distante. Leonardo, o aniversariante, simplesmente suspirou profundamente, sentindo o peso de suas ações. "Nós realmente subestimamos Bianca", ele admitiu. Na manhã seguinte, o campus estava cheio de fofocas e risadas. As redes sociais foram inundadas com vídeos e memes da noite anterior. A humilhação do trio se tornou o tópico mais comentado e Bianca foi elevada ao status de heroína que finalmente colocou os playboys arrogantes em seu lugar. "Você viu o vídeo? Eles ficaram completamente perdidos", exclamou um estudante. "Bianca é incrível, ela realmente mostrou para eles", disse outro. Diante da pressão e da vergonha, o trio não teve escolha a não ser pedir desculpas publicamente. Em um ato de humildade, eles se reuniram no pátio central da universidade, diante de uma multidão de estudantes, e pediram desculpas por seu comportamento. "Nós realmente sentimos muito por tudo que fizemos", disse Leonardo com a voz trêmula. "Estávamos errados e esperamos que todos possam nos perdoar." Bianca, sempre graciosa, aceitou as desculpas e, em um gesto de bondade, estendeu a mão em sinal de reconciliação. "Todos nós cometemos erros", ela disse, "o importante é aprender com eles e crescer como indivíduos." E assim, a universidade aprendeu uma valiosa lição sobre humildade, perdão e o verdadeiro significado de caráter.